ele sai dentro de casa, simplesmente ele pensa assim: agora eu já sou adulto, eu já sei o que eu quero, eu sei o que eu quero para a minha vida. E ali ele chega perto do pai e fala assim: pai, dá-me parte da herança que lhe pertence. Reparte, pai. E claro que o pai quer o bem do filho, e com certeza o pai nunca pensaria que o filho abandonaria. Porque quando uma pessoa pede algo, porque ele quer multiplicar o que tem. Mas aí o pai vai e ouve aquele filho. E quando o pai ouve o filho, ali o pai vai repartir a herança que pertence a ele. Mas o que nos chama a atenção, que a herança era repartida quando o pai estava morto. Porque era se abriu o testamento. Então o filho, naquele momento, ele pede o pai não nega, o pai dá. O pai sabe, com certeza o pai sabe. Aquele filho, o que ele vai fazer? Ele vai embora. Ele vai sair com um dinheiro que tinha recebido do seu pai. E aquele dinheiro que ele tinha recebido, ele não trabalhou para ter aquele dinheiro. Porque aquele dinheiro, quem suou para ter aquele dinheiro foi o pai. Ele comia o que o pai dava. Ele não reconheceu que o pai estava ajudando ele. Foi o pai que sustentou ele a vida inteira até ele se tornar adulto. E depois que ele se tornou adulto, a ponto de dizer que é dono do seu nariz, que ele poderia agora sair do mundo e fazer o que ele bem entendesse, porque ele já era de maior, porque o pai deixou porque ele já era de maior. E quando então ele entende que ele é de maior, ele fala assim: eu sou dono do meu nariz agora eu vou embora de casa, vou deixar a casa de meu pai. Ele sai da casa do pai dele sem olhar para trás. A Bíblia diz que ele vai chegar num lugar muito longe mesmo. Só que ele não sabia o que estava aguardando ele. Ele não sabia o que estava esperando ele, porque ele começa a gastar com os amigos, começa a gastar com as meretrizes, começa a se prostituir. E o dinheiro vai acabando. Aonde você coloca e não coloca mais, não institui mais, aquilo vai acabar. E ele vai gastando dinheiro, com as meretrizes, com a prostituição, com tudo que o mundo oferece, com as farras, com as bebedices, com as noitadas. Vai chegando um dia que a Bíblia nos relata, que Lucas vai dizer, que vai haver uma grande fome naquela cidade. Naquele país vai ser tomado por fome e miséria. Agora, aquele filho que tinha deixado seu pai e sua mãe, ele não se lembrava naquele momento, ele não se lembrava da casa, ele não se lembrava do seu irmão, ele não se lembrava dos criados que o pai tinha, ele não se lembrava de nada. Porque até então, naquele momento, antes de voltar, ele estava abastecido. Mas aonde doeu nele, quando ele tinha perdido tudo? Tem gente que vai lembrar da casa do pai, tem gente que vai lembrar da casa da mãe, quando não tiver mais nada, quando tiver o que? Passageiro. E assim foi ele. Ele só lembrou de Deus e do pai quando ele tinha perdido tudo. Aí a Bíblia fala que ele sai para procurar trabalho. E cadê os amigos dele agora para ajudar ele? Cadê os amigos agora para dar o melhor trabalho para ele? Não tinha. Aqueles amigos, aquelas mulheres que passaram a noitada com ele, cadê? Porque a Bíblia diz que o ladrão, ele veio para roubar e matar e destruir. Naquele momento, aquele jovem estava sendo destruído. Ele foi perdido. Ele se perdeu. Então, ou seja, naquele momento, ele foi encontrar o que? Esse trabalho no pior lugar. O jovem talvez em casa não trabalhava. Talvez aquele jovem não estava melhor de si com seu pai. Mas agora vem a fome, vem a miséria. Os amigos que ele tinha agora não tem nenhum. As mulheres que ele passava a noite agora não tem nem mais um.
E alguém vai dizer assim: olha, tem um serviço para você. Aonde que é? O chiqueiro de porcos. A Bíblia diz que quando aquele jovem entra dentro daquele chiqueiro de porcos, lá ele começa a pensar no que ele tinha feito. Lá ele começa a pensar no seu pai. Lá ele começa a pensar em Deus. Porque até naquele momento ele não pensava em Deus. Porque quem é a pessoa que está no mundo, ela não pensa em Deus. Quem está no mundo não pensa em família. Porque a Bíblia diz que o ladrão vem para roubar e matar e destruir. A Bíblia diz que o diabo anda ao redor, bramando como leão, procurando que ele possa tragar. Naquele momento, aquele jovem tinha sido tragado pelo mal. E qual a esperança dele agora? Então ele começa a pensar. Ele começa a analisar o que ele vai fazer agora. Ele vai dizer assim: pequei contra os deuses, contra meu pai. Agora eu já não sou mais digno de meu pai. Me chama de filho, mas que me chamam como Deus criado. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância e eu aqui pereço de fome? E a Bíblia diz que ele vai querer encher o seu estômago com o alimento de porcos. Com o alimento de porcos vai querer alimentar-se com aquilo. Mas a Bíblia diz que ninguém dava nada para ele. Ou seja, o cara tinha que trabalhar a troca de nada. Imagina você trabalhar a troca de nada. Aquele homem estava trabalhando praticamente a troca de nada. A Bíblia diz que ninguém dava nada a ele. Ou seja, para alimentar-se. Então ele deixa a casa do seu pai, a casa que tem tudo do bom e do melhor, para ir para o mundo. O que Lucas quer nos mostrar? O que Lucas quer falar nessa palavra? Quantas são as pessoas que têm abandonado o Senhor? Quantas são as pessoas que têm abandonado a casa de seu pai para comer o quê? Dos porcos. Quantas são as pessoas que estão no mundo? E o que Lucas nos quer nos mostrar? Que quem está no mundo está como porcos. Ninguém dá valor. Ninguém dá nada. Mas quem dá valor a essas pessoas? O mundo não dá valor. O mundo não reconhece. Porque uma pessoa que ele é filho de um rei ou de um fazendeiro, ele é um príncipe. Veja que para o mundo ele não tem valor. Mão lisa, sem calma. E é quando ele vem, e agora ele vai lembrar que seu pai, até os trabalhadores, seu pai tinha do bom e do melhor. Ele vai dizer assim: agora eu vou ter que voltar para casa. Ele não lembrava da casa de seu pai. Naquele momento, ele passou a refletir, ele passou a meditar que ele precisava de seu pai. Ele precisava. A Bíblia diz que ele vai dizer assim: pequei com os céus, já não sou de te chamar de teu filho, mas passa um de Deus criado. E a Bíblia diz que aquele jovem agora, esse jovem pródigo, ele vai retornar à sua casa. Quem vive no chiqueiro de porco vive o quê? Mal cheiroso, ou seja, fedendo. Porque quem trabalha no chiqueiro de porco é muito difícil aquele cheiro sair do corpo, porque entranha. Aquele cheiro é terrível na roupa, na pele, porque mexe com as fezes de porcos. Aquele rapaz agora ele volta para casa desse jeito. Não tem mais nada, perdeu tudo que tinha. Mas ele reconheceu, quando ele estava lá no fundo do poço, que ele precisava do pai. Ainda bem, graças a Deus, que ele reconheceu que ele precisava do pai. Agora ele retorna para casa, sem nada, sem amigos, sem mulheres. Ele volta com uma coisa: o arrependimento. Então isso, aqui ele não teve remorso, mas teve arrependimento de ter abandonado a casa de seu pai. E acima de tudo, abandonar Deus. Porque quem sai da presença do pai, sai da presença de Deus. Toda pessoa que vai para o mundo, ele acaba abandonando a
próprio Deus. Sabe por quê? Porque os ensinos que o pai deu, ele vai esquecer. O ensino que Deus deu, ele vai esquecer. Mas esse jovem aqui, ele se lembrou lá onde? No chiqueiro de porco, do ensinamento do seu pai, dos trabalhadores do pai dele, do alimento, da paz que ali tinha. E aonde ele estava no mundo, ele achava que tinha paz. Quando a pessoa está no mundo, ele bebe para satisfazer. Mas a paz da cachaça é de momento, a paz do cigarro é de momento, a paz da prostituição é de momento. Depois que passa o efeito alto da droga, acabou. Pô, não tem paz. Então naquele momento ele reconheceu que o mundo não tinha nada a oferecer a ele. A prostituição não tinha nada a oferecer a ele. Porque tudo que ele fez, ele deu para o mundo e o mundo não reconheceu ele. Ele volta para a casa do seu pai agora. E fala assim: pai, peguei com o céu, ele disse: eu não sou mais digno como te chama teu filho. A Bíblia diz que seu pai veio longe. Então o que chama atenção é que o pai não foi atrás do filho, mas foi o filho que reconheceu que precisava do pai, que precisava de voltar. Ele volta para a casa do pai. E quando o pai vê ele de longe, ele grita assim. O pai vê, eu começo a observar e vai no encontro do filho. E o filho chega perto do pai. E a Bíblia diz que o pai, ele abraça aquele filho. Ele acolhe aquele filho. E quando acolhe aquele filho, certamente ele vai tomar um banho e começa a pedir para os criadeiros: olha, roupa nova nele, sandália nos pés, um anel no dedo. Que honra! O anel significa honra, porque ele havia desonrado. O sapato significa que ele não precisava mais de andar, porque descalço, porque ele tinha alguém para cuidar dele. A roupa precisava, se apresentava no tênis, agora ele está andando limpo. Ele reconhece agora que o pai abraçou a causa dele. Quando o mundo o desprezou, quando o mundo não acolheu, mas o pai sempre vai acolher. O mundo não vai te acolher, o mundo vai te colocar mais para baixo, mas o pai vai te acolher. O pai jamais vai te abandonar, por mais que você tirou dele algo que é o tesouro dele. O pai não vai olhar porque perdeu. O pai vai olhar porque há uma alma sendo salva ali. Há uma alma que agora reconheceu que precisa de salvo, que precisa ser salvo. Essa alma precisa de Deus, essa alma precisa de Jesus. Aí a Bíblia diz que quando a festa está sendo preparada, é matado um bezerro cevado, o melhor bezerro cevado. Faz ali a carne assada para aquele jovem, que se alegra. E a Bíblia diz que o outro está aqui trabalhando. E quando o mais velho escuta aquela festa, aquele alvoroço, pergunta: o que é alvoroço esse? O que está acontecendo? É teu irmão. O teu irmão voltou. E teu pai fez uma festa para ele, está se alegrando. Aquele irmão mais velho fica triste. Ele vai até o pai: pai, eu sempre estive com o Senhor, e o Senhor nunca mataste para mim um bezerro cevado. Sempre trabalho com o Senhor, sempre ajudo o Senhor no campo e tudo. Mas vem esse teu filho, que gastou todo o seu dinheiro, tudo que tinha com as meretrizes, e você mata o melhor bezerro cevado e dá para ele. Sabe o que o pai vai dizer? Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Olha o que o pai fala: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Imagine Deus falar para você: você nunca saiu da minha presença, você passou comigo, você tem trabalhado comigo, você tem lutado junto comigo, você vai herdar o reino de Deus junto comigo, e tudo que eu tenho, meu filho, é teu. Mas esse meu filho estava perdido e foi achado. Ele estava perdido e foi achado. Então, tudo que o pai vai dizer assim: tudo que eu tenho
é teu. Então, ou seja, aquilo que o pai tinha naquele momento era do filho mais velho. Mas o filho mais novo desperdiçou tudo que tinha. Mas mesmo assim o pai nunca vai deixar de acolher aquele que se perdeu. E mesmo assim o pai diz: filho, tudo que eu tenho é teu. Versículo 21, 31. E disse-lhe: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Então sempre aquele filho estava com o pai, ele abandonou jamais. Aí o pai vai dizer assim: mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto. Então, quando ele estava no mundo, como estava vendo aquele homem? Ele estava morto, meus amados irmãos, porque ele não tinha vida mais com Deus, ele não reconhecia mais seu pai. Aí fala assim: porque é justo nós alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então ele foi achado, ele tinha se perdido, estava morto. Ele estava morto e perdido. Aquele filho pródigo estava morto, estava perdido e foi achado. Olha, continua na presença do Senhor. A Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas todos que fizerem a vontade de Deus. Ainda que alguém venha se escandalizar, ainda que alguém venha negar Jesus, você continua na presença do Senhor. Seja fiel no dízimo, na oferta, na palavra, buscando a Deus. Haja com fé. Israel está em guerra. A gente está vendo lá a guerra que está acontecendo em Israel contra o Irã. A gente está vendo o tsunami que aconteceu lá na Flórida, nos Estados Unidos. Isso são acontecimentos que Jesus tem falado que aconteceriam, porque nos finais do tempo haveria guerras, terremotos, pestes, fome, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Até a volta do Senhor Jesus Cristo nós aguardamos pela vinda dele. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, dar-se-lhe a coroa da vida. Vocês creem? Como está ficando de velho? Como está fazendo oração? Senhor, querido Deus, querido Pai, meu Deus, aqui nós ouvimos esse testemunho desse filho pródigo, que é onde ele estava morto, ele estava perdido e foi achado. Senhor Jesus Cristo, quantas pessoas estão perdidas? Quantas pessoas, meu Deus, ainda não reconhecem que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor é nosso Deus, que abandonava a casa do Pai, onde tinha do bom e do melhor, para comer, meu Deus, querer comer lavagem, para querer, meu Deus, viver no chiqueiro de porcos, aonde há imundícia, aonde há coisa suja e imunda. Mas, meu Deus, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor nos guarde deste mal. Não deixe que nós vamos sair da tua presença jamais, meu Deus. Porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o amam e temem. Então, Pai, continua sendo conosco, Pai. Continua sendo com este ministério. Meu Deus, assim como o Senhor disse que para Pedro, em cima desta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Pedro tirarei a chave do reino de Deus, dos céus, e tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Meu Deus, agora, meu Deus, nós ligamos a nossa fé no céu. Nós ligamos, meu Pai, nossos pensamentos do céu. Meu Pai, que o Senhor venha arrancar tudo que não presta na nossa vida, toda dor, toda depressão, toda ansiedade, todo cansaço físico, cansaço mental, tudo aquilo, meu Pai, que tem nos afligido. Repreenda a fofoca, acabando a falsidade. Jesus Cristo, faça a cura, um milagre na vida de nós, Senhor. Abençoa-nos, prospera, Senhor, em todas as nossas áreas. Assim como o Senhor abençoou, meu Deus, José, e tudo que José colocava a mão, ele era próximo, Senhor. Que nós também, Senhor, devemos ter esta ação na nossa vida, porque esse é o dom que o Senhor nos dá, esse é, meu Deus, o talento que o Senhor nos dá. Então, Pai, tudo que nós colocarmos, meu Pai, a planta dos nossos pés, as nossas mãos,
bendito será, Senhor, porque nós acreditamos no Senhor, porque há promessa do Senhor na nossa vida, há promessa do Senhor em cada família, porque a promessa do Senhor, meu Deus, não tarda, não falha, ainda que demora, mas o Senhor nos sustém. Assim como Davi disse: ainda que meu justo caia, ele não ficará prostrado. Fui moço, hoje sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, e nem sua descendência mendigar o pão. Então, meu Pai, tudo que nós temos, nós te agradecemos. Meu Deus, consagra nossas vidas, consagra tudo que nós temos, Senhor, a nossa casa, os nossos imóveis, nosso carro, moto, meu Deus, fazenda, nós consagramos o Senhor, porque é isso, meu Deus, que o Senhor antigo fazia, aonde chegava, apresentava tudo que eles tinham ao Senhor. Então nós apresentamos, Senhor, todas as nossas vidas ao Senhor e te entregamos nas tuas mãos, Pai. Fica conosco. É que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Salve de palmas, que merece.